temática. O que acontece é assunto. 11h05. Começa a partir de agora o programa Tá na Pauta. Muito bom dia para você. Obrigada pela companhia, obrigada pela audiência. Nós já estamos, é claro, ao vivo pelo rádio, 560 no AM, 79.9 no FM e a partir de agora também em live pelo facebook.com/Rede Tua Rádio. Quem está nos acompanhando com imagens já percebe que eu tenho aqui minha convidada tradicional, né? Ela inaugurou sua presença nas sextas-feiras, semana passada. É a super psicóloga, entre outras cositas más, mas vou sintetizar assim, a psicóloga, a Ana Luísa Luiz. Oi, Ana, bom dia! Bom dia, mais uma sexta-feira, mais um momento aí de muita alegria de estar aqui pra gente bater um papo. Sextou, né, Ana? Sextou e com uma Sextou. chuva. Tá, o clima hoje dá até eu tenho um pouquinho, vou te confessar, eu fiquei com um pouco de ansiedade do clima, Tá. mas isso até pode ser um assunto para uma outra sexta-feira, Vamos né? lá, vamos já Sem mais colocar na delongas. agenda. 2 pontos, vira a página, vamos que lá. Olha só, o assunto de hoje, eu já quero convidar as pessoas para participar, até porque o programa agora, a partir de hoje, com o início do horário eleitoral gratuito, ele encerra mais cedo, né? Então, quem quiser participar, se agiliza, vem junto, tá? Tem as formas de contato que as pessoas já sabem, mas rapidamente eu repito, pelo WhatsApp 999530616, pelo telefone 3220-9400 ou direto lá na live no facebook.com/Rede Tua Rádio. Ana, o tema é esse, né? Sobrecarga familiar é um tema que eu sei que ele é complexo, ele é amplo também, porque tem algumas coisas que são conhecidas, mas elas têm repercussões. Vou dar um exemplo. Tá. Pessoas sobrecarregadas com, por exemplo, tarefas domésticas, mais tudo que a vida demanda, eh, falta de divisão de trabalho em casa, né? Uns fazem muito, outros fazem pouco, outros não fazem nada. É a vida, né? Sim. A geração sanduíche, né? Cuida dos filhos, quando os filhos estão um pouco mais grandinhos, cuida dos pais. São muitas, assim, repercussões na vida da gente. O fato é que as famílias estão menores, tem mais gente para diminuir, para dividir o trabalho. Esse é o cenário. Então, eu queria jogar para ti, Ana. Vou te sobrecarregar agora. Tá, Como é que a vamos gente lá. destrincha isso, hein? Eu acho que é importante a gente pensar que a gente tá falando de um monte de coisas, de várias coisas que aparecem, mas a gente tem aí uma engrenagem que ela é invisível. Por que invisível? Porque existe, às vezes, uma dupla jornada, em casa e fora de Uhum. casa. Existe essa questão de ter uma atenção contínua, permanente daquilo tudo que está acontecendo. Existe uma própria questão da saúde física, que também interfere como eu estou me sentindo. O nosso humor, que também a gente não pode esquecer, que nem sempre nós estamos tão bem a ponto de querer fazer tudo. Às vezes a própria ausência de rede de apoio mesmo para estar dividindo essas questões e poder colocar isso como, ok, eu estou sobrecarregada. Quem pode me auxiliar? Porque a gente às vezes ouve aquela questão do, qualquer coisa me chama. Se precisar, eu te ajudo. Opa, é real mesmo essa ajuda? Ela é de fato? E aí eu me recordei da gente pensando sobre o tema de quando, em algum momento, eu também estive sobrecarregada, com filhos pequenos, trabalhando fora, e que às vezes vinha uma vizinha muito querida, e ela vinha e dizia: "Tu quer que eu dobre a roupa? Tu quer que eu estenda a roupa? Tu quer que eu lave a tua louça?" Então, parece, né: "Ah, mas é tão pouco". Não, mas esse pouco, ele ajuda, ele alivia, né, ele faz com que essa rotina fique um pouco mais leve, porque aquilo que a gente enxerga é fácil de identificar e de olhar que não está sendo feito. Mas e o que a gente não vê? O que que a gente faz com aquilo que a gente não vê? E isso falando de uma rotina do dia a dia. Mas e quando a gente se coloca na posição de cuidador? Né? E aí, falando de cuidador como aquele que precisa auxiliar alguém que tem limitações. E aí, quem fica com esse papel? Porque isso também exige uma rotina, existe os cuidados com a própria saúde dessa pessoa ser cuidada. Existe vamos fechar os olhos já que o outro está lá cuidando,
né? Eu não preciso interferir, ninguém está me vendo. E aí todo esse funcionamento, né, de uma casa, dessa pessoa que depende exclusivamente do teu cuidado. Então a pergunta sempre é: quem cuida de quem cuida? O que que eu faço com essa sobrecarga que eu começo a sentir? E que eu vou identificando através de várias questões, né? Eu começo, a ficar mais preocupada, aquilo começa a alterar meu sono, aquilo altera as minhas sensações físicas, daqui a pouco eu tenho mais dores no corpo, começo a ficar ansioso, e aí eu começo a desenvolver outras questões. Além daquelas do dia a dia, né, do funcionamento dessa casa, do funcionamento dessa pessoa que tem que ser cuidada, né, e mais uma dor, silenciosa que é, se eu estou cuidando de alguém que precisa de muitos cuidados, à medida que eu vejo também essa pessoa perdendo as suas capacidades, e eu estou vendo isso diariamente, como é que fica esse luto silencioso frente a essa pessoa? Quem é que fala sobre isso? Então acho que a gente vai olhando e tem muitos fatores. Pode ser que até alguém que está ouvindo a gente vai dizer assim: "Puxa, eu me identifico", né, seja no cuidado do dia a dia em casa, seja no cuidado com outra pessoa, né, até quando a gente tem cuidados com o bebê, né, é lindo, é maravilhoso, mas e o Uhum. trabalho? Ana, deixa eu incluir aqui uma Aham. ponderação, né? Isso que Uhum. tu tá falando, super verdade, mas a gente tem uma coisa no mundo moderno que é aquela coisa de que até aqui, até ontem, as pessoas elas separavam mais as vidas, entre aspas, minha vida Uhum. profissional, da minha vida acadêmica, da minha vida amorosa, da minha vida familiar. Era como se a gente fosse muitos personagens vivendo Uhum. histórias diferentes. Até Uhum. aqui. Eu lembro, assim, de ter ido em várias formações, palestras, e que diziam: "Ah, tu saiu de casa, fecha a porta da casa. Chegou no traba Saiu do trabalho, fecha a porta do Uhum. trabalho". Hoje, o mundo moderno, ele já entendeu que a gente não é não somos personagens e não somos atores atuando. Somos tudo isso junto, simultaneamente. O que normalizou que a gente vá para o trabalho, por exemplo, Uhum. cheio de problema pessoal. Uhum. E lá a gente, sei lá, destrincha como se fosse trabalho terapia, trabalho relacionamento, trabalho não sei o que lá. E a mesma coisa, vai para casa e continua trabalhando, sabe? Tô Uhum. cozinhando, respondendo mensagem, tô, sei lá, lavando uma roupa e ao mesmo tempo pensando na reunião. Eu tô aqui misturando um pouco porque é isso, nós Uhum. vivemos agora mais misturados. Então, nem o 8 ou 80 do passado e nem o 8 ou 80 de hoje de misturar tudo, como é que a gente lida? Porque se a gente tá com tudo isso que você acabou de falar, Ana, e Uhum. ainda assim transitando em lugares que não são pertinentes levar esse estresse, esse cansaço, essa ansiedade toda, ou a gente endoida, ou a gente faz o Uhum. quê? Bom, eu digo que primeiro a gente para e respira, né. E eu acho interessante isso que tu colocas, porque Hã, nós não somos fatiados, né. Eu não posso dizer: "Ah, eu vou colocar os meus problemas ali na gaveta, quando eu volto eu resolvo". Não, né, nós somos uma unidade, nós somos um único corpo, mente aqui funcionando com tudo aquilo que são as nossas demandas. Então, se eu penso que sim, a gente vai precisar ter um momento onde, eu estou indo para o meu trabalho, mas eu tenho preocupações. Ok, eu preciso ter um momento que eu respire, fique um pouco comigo, né? Consiga ter um certo alívio daquilo que está me preocupando, mas que eu foco em outras coisas. A questão é, como que nós podemos fazer focar naquilo que está acontecendo nesse aqui e agora? Quer dizer, nesse aqui e agora, eu estou trabalhando. Bom, então o meu foco vai ser isso. Eu vou prestar atenção, eu vou me dedicar àquilo, eu vou estar presente onde eu estou. Eu estou em casa e hoje, bem isso que tu disseste, né? Essa questão de continuar trabalhando em casa.
continuar respondendo o WhatsApp, continuar ligado no trabalho, você está fazendo milhares de horas extras e esse tempo não volta. Uhum. Então, ok, eu estou em casa, bom, então eu vou aproveitar a qualidade daquele meu tempo na minha casa. Ah, eu estou no intervalo, eu quero ficar ali olhando, né, ali rolando a tela. Quem nunca, né? É uma coisa gostosa? É sim, né? Todo mundo gosta, todo mundo faz. Então, assim, nós somos nesse momento o todo mundo da história. Mas é aquela questão que, bom, você está comendo. Presta atenção naquele alimento, saboreie, delicie, use outros sentidos para viver Uhum. aquele momento. E aí, com certeza, eu vou conseguir organizar de uma forma diferente todas essas demandas. Aliás, nisso que tu fala, assim, estou comendo, né, o Paulo já mandou um WhatsApp aqui, né, ele disse Hã. assim: "Gente, me identifico". Me identifico. Ele escreve pelo WhatsApp aqui que ele é o tipo de pessoa muito estressado, ele sabe disso, muito ansioso, Uhum. e normalmente ele come os problemas junto com a comida, ele já sabe isso a longa data, tanto é que ele quebra Uhum. dente, tem bruxismo e Tá. etcétera. E ele diz: "Olha, Ana, falar assim é fácil, mas a gente praticar, né, deixar esse comportamento é muito Uhum. difícil". Para quem é como ele, muito ansioso, que come os problemas, tem alguma sugestão, assim, alguma dica mais prática que ele possa, quem sabe, aplicar na vida? Sim, eu acho que o difícil é quando a gente olha e a gente quer fazer uma mudança de hoje para amanhã e tem que acontecer. Não, começa com tempos pequenos. Começa hoje no almoço. Ok, eu vou almoçar, eu vou olhar para esse prato, eu vou degustar essa comida. Se puder, fecha até o olho e vai saboreando esse alimento. Ah, é difícil? Sim, é difícil. Mas nós somos as nossas rotinas e os nossos hábitos. A gente só muda quando a gente começa. E se tu sente que isso está te incomodando muito, que isso não está te fazendo bem, e a gente aqui tá te dando essa cutucadinha, então começa. Porque é ao longo do tempo que nós vamos ficando cada vez melhores naquilo que a gente se habitua. E eu até volto, semana passada a gente falou sobre exercício físico, como é bom quando a gente consegue olhar que já faz uma semana, já faz 2, já faz 3. E isso você pode ir fazendo. E uma coisa importante, não consumam coisas ruins, pesadas antes de dormir. Se tem uma dica assim, ó, de ouro não fique até o último minuto olhando para a tela. Tem aquele tempo. Ah, mas eu não consigo. 10 minutos, 5 minutos, daqui a pouco aumenta para 15 e isso vai funcionando, porque são estratégias para a gente viver nesse mundo de hoje. Uma vez a gente não Uhum, tinha isso, a gente ficava só com os problemas ali e não tinha nada para se distrair. A gente tem a distração, a gente entra naquele mundo da tela, mas a gente precisa fazer esse funilzinho de 5 minutos, 10 minutos. Quer dizer, está comendo, presta atenção na comida. Eu gosto de dizer que uma vez a gente tinha que esperar chegar em casa para saber se alguém tinha telefonado pra gente, né. é Hoje verdade. não, hoje a gente tem que estar respondendo em tempo inteiro. Tinha que esperar a carta? Meu Deus do céu. Exato, para ter notícias. Então, sim, esse desacelerar é colocar limite. Aham. E limite, ele é importante para todas as formas de cuidadores que a gente está falando, de cuidado, dessa sobrecarga. O limite não significa você não é competente. O limite significa eu preciso cuidar de mim. Uhum, Ah, mas é egoísmo. Não, não é egoísmo. Porque se você não cuida bem de você, você não cuida bem do outro, você uhum, não cuida bem do seu trabalho, você não cuida bem da sua saúde. E aí, uhum, como você vai fazer a gestão de tudo isso se você não estiver bem? uhum.
Para o Paulo aqui, Uhum. ele não escreveu isso, tá, Ana? Ele só Tá. escreveu aquilo que eu já mencionei aqui, Aham. mas eu conheço muitas pessoas como o Paulo e não raro eu também sou essa pessoa que come uns probleminhas ali também, né? Porque a Uhum. vida moderna faz a gente fazer tudo junto, misturado, e a gente parece Sim, que não consegue mais separar uma coisa da outra. Então, entre antes separar tudo e agora não separar nada, a gente tá meio perdido, né? sim. E eu consigo quase que imaginar a figura, né, das pessoas que são assim como o Paulo, que é Sim. comem em pé, vão comendo e vão fazendo alguma coisa junto, né. Uhum. São aquelas pessoas, não quero dizer que necessariamente o Paulo seja assim, Uhum. mas ele me lembrou isso, né. Sim. Aquelas pessoas que muitas vezes estão comendo com o celular do lado, come e olha o celular, come e olha o celular, come e olha uma TV, um jornal, que dá ansiedade, né. Não que eu queira Uhum. dizer para as pessoas não assistirem o jornal, mas Uhum. uma coisa ou a outra, né, Ana, porque, Uhum. pra mim pelo menos, não sei pra ti como é que funciona, né, agora não é só a profissional, né, é a Ana Sim. pessoa também, o que que na prática funciona, mas pra mim o que ajuda muito é Uhum. você, separar, fazer uma coisa por vez, é sair dessa ideia de que a gente é o Batman, a Mulher Maravilha, sei lá, a Uhum. Supergirl, que tu vai conseguir fazer, a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Então, Uhum. tem pessoas que são mais fazem uma coisa e meia, 2, ok. E tem pessoas que precisam fazer só uma. Sim. A gente precisa de se descobrir e quem sabe ir, reduzindo. Se você fazia 10 coisas, tira, né, faz 9, faz 8, faz 7, Uhum. contagem regressiva, né. Sim, Não sim. sei se isso funciona para todo mundo, mas para mim o único jeito de não comer problema é não ver o problema, me desligar dele, sabe. Sim, é isso, é a atenção naquilo que está acontecendo. É, Eu o acho que mindfulness que eles sim, falam, né. durante muito tempo se vendeu essa ideia de que nós somos multitarefas o tempo inteiro. E na realidade, o nosso cérebro, ele não evoluiu a esse ponto. Se eu estou aqui conversando contigo, eu estou prestando atenção em ti e na nossa conversa. Eu não vou Uhum, conseguir olhar o celular, prestar atenção numa mensagem que entra, conversar contigo, processar esse pensamento e fazer. Então é uma ilusão, né, desse workaholic, né, dessa imagem que ela não existe. uhum, Então você deixa de viver o presente e aí eu acho que cabe bem esse minuto ele não volta. Então, se esse minuto não volta, eu aproveito ele da melhor forma possível. Ah, é utópico? É poético? Não, é real. uhum, Então, sim, eu acho que a gente precisa voltar a fazer coisas que exigem a nossa concentração, né? Porque, sim, e uma coisa que tu falaste, Beverly, da questão das tarefas. Eu acho bem interessante, tem quadros disponíveis aí na internet que podem ser pesquisados, que é o que que é urgente, o uhum, que é importante, o que não é urgente, mas é importante. uhum, Porque isso organiza a tua rotina, organiza a vida. E se você agora pegar uma folha e escrever 10 coisas que você precisa fazer, que estão pendentes, que você precisa fazer hoje, amanhã, coloca isso, escreve. E depois numera. O que, que é urgente dessa lista de 10 coisas? O uhum, que, que precisa ser feito hoje? E você vai olhar que não são as 10 coisas. uhum, Então, isso organiza a vida, organiza o pensamento, organiza o nosso cérebro, no sentido de que ele sabe que você vai fazer tudo aquilo, mas tem uma sequência. E aí a gente regula a questão emocional, porque isso faz com que diminua essa ansiedade, né? Esse viver sempre o próximo momento, a próxima demanda. uhum. E é engraçado isso, né, Ana, porque a gente oscila entre as 2 coisas, né, ou a gente tá Uhum, vivendo o que já passou, o passado, ou vivendo o futuro, né, a uhum, gente parece que não combina nunca o momento presente, né. uhum. E acho também um pouco cruel, né, eu estava ouvindo a Ana falar que se concentra numa coisa só, e eu sou o tipo de pessoa que tô aqui olhando a Ana quem tá, de fora não enxerga, né, mesmo quem tá na live não enxerga tudo. Mas, por Aham, exemplo, aqui, né, esse trabalho, a gente sim. tem um computador que cuida de uma parte, outro computador que cuida de outra parte, outro computador que cuida de outra parte, Uhum, mais todos os equipamentos que a gente opera, e mais o pensamento, e mais as mensagens que vão chegando, algumas uhum. pela tela e algumas pelo celular. E a gente vai respondendo sem tentar, né, Ana?
Eu vou deixar bem claro, sem Uhum. tentar perder a concentração, porque assim, é impossível, né, em alguma coisa o cérebro vai perder, Sim, né, sim, a consciência fica lá no inconsciente, então, é não normalizar, porque por algumas horas, Ana, no exercício de alguma atividade que também seja tão exigente quanto, sim. tudo bem. A questão, que me parece que é o grande ponto central, é que todo mundo tá assim para qualquer coisa, sabe. É o Uhum. celular, é uma preocupação, é como se a gente tivesse como o meu trabalho agora, Ana, Sim, em todas as coisas da vida. Aí não tem como, né, a sim. corda tá esticada o tempo inteiro, né. Uhum. O nome disso é sobrecarga, né. Sobrecarga e normalizar a sobrecarga. Isso. Então, uma coisa bem simples, né? Eu encontro alguém que faz tempo que eu não vejo. Uhum, Eu quero essa conexão, eu quero essa troca. Essa troca de olhar, eu não tenho como editar a nossa conversa, ela está acontecendo, então o pensamento vem, nós vamos conversando, vamos interagindo. E quando você está conversando com alguém e a pessoa está olhando para o celular, eu já ouvi relatos de pessoas que diz: "Nossa, eu me senti muito mal, porque eu estou falando com outra pessoa e a outra pessoa está no celular". Bom, ela quer realmente, de fato, ouvir o que tu está falando? Ela está prestando uhum, atenção? uhum, Então, eu acho que é esse momento presente que a gente não pode perder, nós não podemos perder a nossa humanidade. uhum. E humanidade, isso, nas nossas interações, né. Claro, eu estou aqui vendo a Beverly nesse cenário, eu digo: "Nossa, ela é uma super Beverly ali atrás daquilo Mas tudo". é porque é pouco tempo, né. Exato, porque Uhum, isso sim é o teu trabalho. O que a uhum. gente não pode é achar que tudo precisa ser dessa forma. E nem só precisa levar em consideração que não dá para ser tudo dessa Não forma, dá. que é volto, né, à questão de um tempo. É a mesma coisa, Ana, quando a gente, sei lá, tem um jovem, vou pegar um jovem, né, que não Uhum, dorme uma noite inteira, que vai na uhum. balada, que ingere bebida de álcool, que usa porque, assim, faz parte de uma geografia da vida você aguentar fisicamente mais coisas, Uhum. mas se você fizer isso a vida inteira, não Uhum. vai viver uma vida inteira, né, vai Não. reduzir o teu tempo de vida, Uhum. ou seja, a tua energia física, ela tem limite, né, tua energia emocional também tem limite, a tua energia Uhum. mental também tem limite. Voltando, né, eu sei que eu Sim, tô me repetindo, mas a gente sim. não é o Batman e não é a Mulher Maravilha, embora a gente às vezes se esqueça que não é. Sim, e é isso que a gente falou ali no começo, né, a sobrecarga, ela é algo que a gente não enxerga. Então, nós ficamos com essa sensação de que nós damos conta de tudo, Uhum, porque isso acontece ali dentro do nosso cérebro, isso é o nosso pensamento com todas as supervias acontecendo, simultaneamente, ele não para, ele não desliga, mas a gente precisa organizar. uhum. Né? Então, sim, nós precisamos dormir X horas. Ah, cada pessoa tem seu ritmo, sim, mas precisa dormir. A gente precisa deixar que o cérebro descanse, que ele faça o seu reset toda noite, para que amanhã nós consigamos fazer tudo aquilo que são as nossas demandas do próximo dia. Perfeito, perfeito. Os ouvintes seguem aqui, tem uma galera participando. A Beatriz Tessari Vivan cumprimentando pelo programa, também tá junto com a gente. A Aham. Isabel Viapiana do Desvio Risso, Edomundo, né? A Teca, nossa amiga do livro, né? Da Feira do Livro esse ano, ela diz: Uhum. Nossa, que pauta importante. Bom dia a todos. Um beijo, Tequinha. A gente te ama, né? Ana? Amamos, ó, eu tô fazendo um coração aqui. Ai, a Ana Célia, querida, né? Ela diz o seguinte: parabéns pelo dia do psicólogo que foi ontem. Muito Profissional obrigada. por quem eu tenho muito respeito, né, os Uhum. profissionais da psicologia, um forte abraço. E aí ela comenta: "Após 17 anos sendo cuidadora e adoecendo muito, primeiro fui me reconhecer com autocuidado e aprendi que muito mais do que tirar, eu precisei acrescentar atividades. Pensamentos e momentos para mim fácil? Não, não é, mas acreditei em mim e isso me fortaleceu. E a palavra não é curativa. Pedir ajuda é libertador, diz a Ana. Perfeito, A da série, no perfeito. caso aqui. Sim, perfeito, Perfeito, perfeito. né.
E quando ela diz incluir atividades, eu conheço um pouquinho da história da Ana, Aham. ela foi fazer pilates, natação, academia, ou seja, é colocar recursos, Uhum. instrumentos dentro de si, né? Porque achei Uhum. bem interessante que ela fala aqui, Ana, que a Sim. gente pensa assim, eu vou parar, eu vou descansar, eu também penso. Mas Uhum. por vezes esse parar e descansar, você Uhum. usa um tempo, entre aspas, que você não vai fazer aquilo que está te sobrecarregando, Sim. mas ao não fazer nada, você não está recarregando a tua bateria, né? Uhum. Ah, Sim. eu fiquei parada, eu nem dormi, eu nem descansei, eu só não fiz o que me sobrecarregando. Sim. Então, ao mesmo tempo, você não recarregou suas baterias, você só não desgastou mais, né? É, e aí isso tem um custo, né, ao longo do tempo. E até pegando esse depoimento da Ana, eu acho que é interessante a gente pensar, né, uma pessoa que tem essa atividade, né, de cuidador, de alguém que precisa de muitos cuidados, seja uma pessoa da família que cuida de alguém que precisa, ou seja a própria pessoa que trabalha profissionalmente mesmo como cuidadora. A gente tem que olhar que existe também o burnout do cuidador, Uhum, que entra a questão de dores, cansaço físico, crônico, que não adianta mais descansar, que aquilo não passa, dores no corpo, ansiedade, culpa por se sentir assim e uma sensação até de desamparo, porque precisa pedir ajuda. E quando eu uhum, falo pedir ajuda, às vezes a gente precisa ser mais específico naquilo que eu preciso. Eu uhum, preciso que tu vá ao mercado. Eu preciso que tu vá à farmácia. Eu preciso que tu arrume isso aqui. Eu preciso que tu troque os lençóis da cama para mim. Eu uhum, preciso que tu, enfim, a gente precisa ter essa organização, esse descanso, esse pedir ajuda antes sim de entrar no esgotamento, porque o limite é algo que constantemente a gente precisa estar revendo na nossa vida. O não, ele é importante, o não organiza, o não faz com que cada um se cuide. Porque a gente não vai poder dizer sim sempre, né? A gente precisa ser frustrado. Nós já fomos frustrados quando a gente era criança e que não davam tudo que a gente queria. E a gente precisa continuar praticando isso, porque eu preciso dizer não, assim como eu também vou ouvir não. E quando a pessoa diz: "Ah, mas eu te ajudo, me chama". Não, eu quero que tu venha aqui tal dia. Eu preciso organizar a rotina para quê? Para que quem cuida também possa se desligar desse momento, possa uhum, ter o seu respiro. Um uhum, cuidador precisa de respiro. O que que é o uhum, respiro? Vou passear, vou tomar um banho demorado, vou enfim, o que a pessoa quiser, vou fazer a minha atividade física. Então, a gente não pode normalizar isso, de que quem uhum. cuida, está só cuidando. Uhum. Nossa, tá chegando muitas, ponderações aqui, não tô Uhum. dando nem conta de anotar todas, mas assim, gente, a gente vai Tá. tentar, da medida do possível, trazer todos os temas aqui, são Sim. bem interessantes as propostas. São 11h33, eu vou pedir licença, vou fazer agora o primeiro intervalo, e na sequência a gente volta com o programa de hoje com a nossa super psicóloga, a Ana Luísa Luiz. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Quer tranquilidade e conforto na capital gaúcha? O Hotel São Lourenço é o seu refúgio urbano em Porto Alegre. Perto dos principais pontos turísticos, temos a acomodação ideal para você ou para o seu grupo. Desfrute de uma experiência única. Reserve já pelo WhatsApp 51 3223 2800. Repetindo, 51 3223 2800. Hotel São Lourenço. 11h34. Respire saúde. Escolha viver sem fumo. O cigarro favorece doenças como bronquite crônica e enfisema e ainda é a principal causa de câncer de pulmão. Com o tempo, tarefas simples, como subir escadas, dar uma volta no quarteirão ou brincar com os filhos, começam a exigir mais esforço. Fumar tira o fôlego, consome sua energia e compromete a sua qualidade de vida. Diga não ao cigarro. Uma parceria Rádio Senado.
16 graus. Na cidade de Garibaldi, no coração da Serra Gaúcha, está o Hotel dos Frades, uma hospedagem que une história, simplicidade e beleza, próximo às vinícolas, ao centro histórico e aos principais pontos turísticos. Um refúgio para quem busca descanso, boa gastronomia e experiências autênticas. Faça sua reserva pelo fone WhatsApp 549-9993-5469 e descubra esse encanto. Vote nas deputadas e deputados do PT. Esse time vai nos ajudar a governar o Brasil. É 13, de ponta a ponta. Sou Laura Cito, vote 1303. Para federal, vote Marcon 1355. Sou Miriam Marrone, candidata a deputada federal 1345. Vote 1399, Vanazzi, deputado federal. 1378, deputada federal Reginete Bispo. É 13, de ponta a ponta. Dia 18 de outubro, participe da tradicional Festa da Gruta, na Terceira Légua. A festa começa às 10 horas com missa e segue com almoço ao meio-dia. No cardápio, sopa de enholine, maionese, risoto, galeto, churrasco e muitas delícias. Ingresso adulto por R$90. Toda a renda será destinada à construção do elevador da Gruta. Garanta seu ingresso com o Milton pelo WhatsApp 99185 4370. Pessoal, aqui é a Raquel Teixeira, do Conexão Senado. E eu tenho um recado para vocês. O Aedes é abusado, ele não respeita muro ou cerca. E não quer saber se a pessoa está tomando medidas para eliminar os focos do mosquito. Ele pica qualquer um que estiver por perto. Dengue aqui não. Uma parceria Rádio Senado. A Gráfica e Editora São Miguel foi a grande vencedora do 17º Prêmio Gaúcho de Excelência Gráfica, promovido pela Abgraf RS. A empresa conquistou 9 troféus em diferentes categorias, tornando-se a gráfica mais premiada da edição. Com mais de 70 anos de história, a São Miguel celebra essa conquista como resultado da dedicação da sua equipe e da confiança dos clientes. Conheça mais sobre a São Miguel e os trabalhos premiados em editorasaomiguel.com.br. A Tua Rádio São Francisco convida você a fazer parte de um projeto que vai muito além da programação da rádio. Nasce o Coração Franciscano, uma iniciativa inspirada na vida e nos ensinamentos de São Francisco de Assis, celebrando os 800 anos de seu legado com mensagens de fraternidade, simplicidade e amor ao próximo. Até outubro, você acompanha transmissões especiais e reflexões diárias na programação da Tua Rádio São Francisco, com conteúdos que inspiram atitudes e mostram que a paz, o respeito e a solidariedade começam em pequenos gestos. O Coração Franciscano é um convite para viver o modo franciscano de ser e levar esperança e fraternidade para toda a comunidade. Acompanhe essa jornada pela Tua Rádio São Francisco. Patrocínio The Cacau Store, Menon, distribuidora atacadista, Roadline, Farmácia São João, Super Apolo, Loja Rio Branco, Comércio de Tecidos e Vita de Bicho Hospital Veterinário. Rede Tua Rádio. Temática: o que acontece é assunto. 11h38, gente, o tempo passa muito rápido e hoje o programa encerra um pouco mais cedo, a gente vai encerrar por volta de 11h50, então eu, Beverly Rocha, a Ana Luísa Luiz, que é psicóloga aqui, nós estamos batendo um papo sobre sobrecarga, né, familiar. Claro que poderíamos apontar, assim, um dos eixos, já daria um debate inteiro, né, Ana? Sim. Hoje a gente meio que generalizou aqui e os ouvintes estão participando maciçamente e a gente vai tentar responder essas perguntas que chegaram antes aqui e ajudar, porque elas também expressam muito do que acontece no geral, né? Sim. São áreas assim. A Priscila, ela disse o seguinte: Ana, você falou sobre dizer, né? Eu preciso que vá no mercado, eu preciso que troque os lençóis. Dizer, né? O que você precisa, é delegar, dizer. Isso. Só que o que você faz quando você diz eu preciso e ninguém te escuta? A comunicação, ela é o grande
a grande solução, mas também a grande dificuldade. Então, comunicar o que precisa, né, é a forma como dizer aquilo que você está precisando, é como se fosse só você que precisasse. Não, aquela pessoa que está sendo cuidada, ela precisa, quer dizer, acho que e precisa falar: "Eu estou cansada, eu estou exausta, eu não dou conta de tudo". Porque às vezes a gente coloca essa capa de superpoder, no sentido de: "Sim, eu vou fazendo", só que o esgotamento, ele vai acontecendo ao longo do tempo. Então, para a gente ser ouvida, a gente precisa falar, às vezes, muito claro o que é que você precisa, né? E assim, é urgente conversar sobre isso. É urgente que esse tema faça parte das pessoas que estão envolvidas nessa situação. Acho que não dá para ter medo de falar. Precisa falar, porque também corre o risco de que, quando você não fala nada e você vai fazendo, fazendo, a sobrecarga está ali, e você também entra num processo de isolamento. Bom, Uhum. já que sou só eu vou fazer, eu vou fazer. Não, não, para. No caso da Priscila aqui, Priscila, a gente falou fora do ar, mas eu achei Aham. tão pertinente que eu quero trazer aqui para nossa conversa ao vivo. Eu disse para Ana aqui, né? A Ana, é cansativo ficar falando, falando e ninguém te Uhum. ouve. Te gasta mais Uhum. energia, né? Porque Sim. você já tem que fazer o que tem que fazer, ainda você diz, Aham. vai no mercado, não vai. Arruma a cama, Aham. não arruma. Vai fazer tal coisa, não vai. Coloca a roupa na máquina, não faz. Então você, além de ter que fazer, ainda tem que ficar falando. Então dá um esgotamento. Só que a Ana estava me explicando que psicologicamente o falar, mesmo que você não encontre a resposta ou ser ouvido, ele tem um papel, né? Sim, porque falar alivia, né? Às vezes as pessoas passam por situações tão estressantes, aí elas vai fazer uma caminhada e vai falando em voz alta tudo aquilo que tu tá sentindo. Vai falando, xinga, briga, né? Diz um palavrão, enfim, coloca pra fora, porque existe pro cérebro, isso funciona como um alívio. O problema é quando a gente fica só ouvindo, só acumulando, e cada um tem o seu onde vai sentir. Ah, é dor no corpo? É dor no estômago? É dor de cabeça? O que que vai acontecendo com você? Então fale, fale. Uhum. Ah, mas eu não quero falar. Então escreve. Escreve, bem escrito, escreve, xinga, faz o que você quiser. Depois, existe um efeito simbólico, né, que é: "Ok, queima aquele papel", Uhum. né, vamos apagar aquilo. Aquilo existiu essa estratégia, existiu isso, existiu um alívio. Então, deixa eu ver se eu entendi, Ana. Seriam mais ou menos Uhum, duas estratégias. Uma uhum, estratégia é colocar o limite daquilo que você pode fazer, sim, delegando para outras pessoas, dividindo tarefas. Eu faço isso, daqui para frente eu não consigo mais, então uhum, o cérebro se organiza para mercado, roupa, sei lá, outras coisas que possam ser outras pessoas, você vai uhum, dividindo. Uma. tá, Ok, você tentou dividir e não adiantou, desabafar, que daí não é com o cunho, você vai continuar dizendo eu preciso, mas não é com o cunho de esperar que se faça. Você sabe que não vai fazer, então pelo menos uhum, você vai desabafar, jogar sim, para fora, que você pode fazer isso com um amigo, você pode sim, fazer isso com o padre na igreja, na pastoral da confissão, sim, você pode fazer caminhando sozinho, falando com ninguém, falando com a uhum, vida, né? É exato. isso aqui, porcaria, droga, não dá mais, não aguento mais. Determinou, você sabe que você vai voltar e vai ter que fazer tudo. Então, Sim, porque o que eu quero dizer com isso, Ana, é que tem pessoas que sabem que não vai ter resultado, mas elas continuam como se estivessem tentando ainda. Aí me sim, parece que realmente daí se sou eu, Ana Beverly, uhum. eu fico duplamente irritada e duplamente cansada. Eu prefiro, se não tem solução, então desabafar num lugar que não seja com quem eu pensaria que podia ajudar, Sim, sabe? sim. Eu acho que aí entra uma coisa bem Faz importante que sentido? faz sentido porque assim, ó, eu preciso ser acolhida. Eu preciso que alguém escute, sim, aquilo que para mim tá difícil. Uhum. Então, também ser ouvida, né, é também uma boa estratégia, porque isso também alivia. Então, claro, você vai procurar pessoas que sim, que entendam aquilo que você está vivendo, que possam sim acolher aquilo e talvez, é assim, conversando, a gente também às vezes
recebe uma dica, uma sugestão, tentar fazer de um outro jeito. Essa é realmente a nossa, vamos dizer assim, o nosso cérebro, ele vai também buscando outras estratégias. Agora, Uhum. se tem uma coisa que eu volto a repetir é pedir ajuda e impor limites. Isso Ótimo. cuida e preserva a saúde de quem cuida. Entendi. A Catarina, ela trouxe aqui um exemplo muito pontual, mas eu acho que também ecoa muito na vida das pessoas. Ela diz: olha, eu Uhum. sou uma mulher na faixa dos 48 anos de idade, tenho um filho Uhum. de 24, uma filha de 12, sou viúva e não aguento mais correr atrás da máquina sozinha, porque o meu filho de 24 continua super dependente de mim, não trabalha, tem que estar todo dia acordando, é como se fosse uma criança, né? Então, o Uhum. que, o que que a Catarina quer dizer aqui? Que ela tem uma criança de 12, mas ela tem Uhum. um rapaz, um homem, que se Uhum. comporta como uma criança. Então a sensação Sim. que ela tem é que ela tem duas crianças e tem que estar sempre correndo, ela está Uhum. esgotada, está cansada, não sabe como lidar com a situação. Alguma dica? Bom, primeiro, entenda que você tem os seus limites, que você, por mais que faça, não vai dar conta de tudo. E esse não dar conta de tudo não é porque você não tem competência para isso, não é porque você não ame os seus filhos. Não, são limites que você tem. Então, primeiro, aceite que você tem esse limite desse fazer, primeira coisa. Segundo, às vezes a gente tem que deixar coisas sem fazer. E aí, acho que uma casa, se dependem de ti, você é a voz dessa casa. Então, é você quem manda. Então, Uhum, aprenda a mandar também, né. A gente uhum. precisa mandar às vezes, né, não é só conversar. Acho que a gente passa muito tempo, né, cuidando: "Ah, não vou fazer", não, às vezes a gente precisa mandar sim. Uhum. A primeira vez vai ser difícil? Vai. A segunda, talvez ainda seja. A terceira, talvez seja ainda. Mas é isso, a gente precisa permanecer naquilo que é importante para você. Uhum. Desempenhar o seu O papel como seu papel. adulto, né? Exato. Perfeito. A Érica, ela trouxe um assunto que eu achei muito interessante. Hum. A Érica diz o seguinte: olha, estou com a minha mãe na UTI, não é nada grave, mas ela precisa de cuidados Sim. muito grave, né? De cuidados Uhum. na UTI. E ela divide esse cuidado com uma irmã. Então é ela, a Érica, e a irmã Tá. dela. E elas dividiram os horários. Tudo muito bem, tudo muito lindo. Só que quando a Érica está fora do seu horário, fazendo as coisas que são das coisas dela, a Uhum. irmã fica o tempo inteiro mandando mensagem no WhatsApp. A mãe tá assim, a mãe tá assada, a mãe tá aquilo, a mãe que tá aquele outro, né? Ela diz, eu acabo, no meu horário de folga, que eu usaria para fazer outras coisas, Uhum. estando presente mesmo longe, mesmo ausente. Sim. Então, assim, e ela não tá achando um jeito educado de dizer para a irmã assim: tu faz a tua parte, eu faço a minha. Sim. Cada um no seu quadrado. Como é que ela lida com isso? Que bom que elas são parceiras aí nesse Sim, cuidado. já é alguma coisa, né? Já estamos assim, olha, felizes por ti, Érica. Érica, tem coisas que não é falta de educação, é limite. Mana, assim, eu entendo que tu quer dividir isso comigo, mas quando eu estou fora daqui, eu estou fazendo outras coisas que são da minha vida pessoal, da minha vida profissional, da minha vida familiar. E isso não significa falta de cuidar ou se preocupar com a mãe. Significa que eu estou tranquila que tu estás aí. Uhum. Então, acho que é isso, talvez a irmã possa se sentir um pouco insegura, quer estar dividindo ali, fica ansiosa, mas é importante tu dizer como tu te sente. E não Uhum. esperar que ela pare se tu não falar. E não adianta só ficar bravo, né? Não, não Tem que tomar uma adianta. atitude, Não né? adianta. Vamos pra atitude. Bem interessante. E a última ponderação para hoje, gente, porque já são Tá. 11h48 aqui, a Lúcia, ela traz algo que também é muito interessante e verdadeiro. Uhum. Ela diz o seguinte: Ana, sim, estamos sobrecarregados com a família, e essa Uhum. sobrecarga com a família é pior para a mulher. Por quê? Uhum. Porque a mulher, normalmente, em casa, ela já é sobrecarregada sem tudo isso, Uhum. né? Que é jornada dupla, tripla. Aham. E além de ser sobrecarregada em casa, ela também é sobrecarregada no trabalho, porque essa mulher já vai sobrecarregada para o trabalho, e no Uhum. trabalho as coisas do fazer normalmente são também atribuídas às mulheres. Então ela queria que você olhasse para essa dimensão do feminino versus sobrecarga.
Eu vejo que a gente, por muito tempo, né, acreditou que como mulher nós temos que fazer tudo e dar conta de tudo, de todas essas dimensões que nós fazemos parte. Porém, é preciso aprender a delegar. É preciso organizar, de novo, o que que é urgente, o que que é importante, o que que precisa ser resolvido hoje. A organização nos traz um pouco de tranquilidade. Eu sei o que eu vou fazer dentro daquele tempo. Agora, que ela existe essa sobrecarga, existe, ela é invisível. Então, essa divisão, né, esse falar sobre, esse sim, eu preciso que aconteça determinada coisa de determinado jeito. Como que eu vou falar? Quem vai me ouvir? Então, Uhum. ter essas pessoas que tu possa, tanto na família quanto no trabalho, poder delegar. Vai ficar mais leve. Ah, Uhum. vai. Não tenho dúvida. Eu quero mandar um alôzinho aqui para alguém que a Ana conhece bem, o Pedro Luiz Adames, tá acompanhando Uhum. pela internet aqui. A Sim. Teca também, né, Sim. lá na internet, ela é Alexandra Fácil. Para quem não sabe, a Tá. nossa tradicional Teca também tá acompanhando. É o filhote? Uhum. É o Ai, filhote. muito bom, né? É isso aí. Obrigada, Pedro, também por participar. Ana, a gente está chegando aqui na retinha Uhum. final do programa de hoje. Eu queria te permitir que a Uhum. gente não deixasse pontos que são importantes passar numa conversa que foi ampla e complexa, né? Se a Sim. gente fosse pensar agora, né, de forma sintética, o que que precisa ficar na memória de quem acompanhou o programa sobre sobrecarga familiar? E se cuidar, não vou nem usar o termo aqui cuidar de quem cuida, porque vamos ser Uhum. honestos, gente, ninguém cuida de quem cuida. A única pessoa que vai cuidar é você mesmo de você mesmo, né? Uhum. Se Uhum. cuide, você que cuida, se cuide. O se cuide, ele é tão amplo, mas nós precisamos ficar, assim, atento aos sinais que cada um vai apresentando ao longo do tempo. Cada pessoa tem a sua forma de lidar com essa sobrecarga. Quanto melhor você olha para si, melhor vai ser o seu resultado. Perfeito. Precisa tempo, mas vale a pena. Ana, obrigada pela presença, viu? Até semana que vem. Até semana que vem. Esse Um conteúdo, beijo. um beijo também. Esse conteúdo fica armazenado e disponível